todos bem-vindos a mais uma Lexio Divina com a nossa comunidade Semente do Verbo. Eu sou o Padre João Gabriel, atualmente em missão como reitor do Seminário da Comunidade, o Seminário Dom Vicente Zico, aqui em Belém do Pará, no Brasil. Nesse domingo, dia 29 de março, celebramos esse mistério do Domingo de Ramos, ou como a liturgia chama, Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Queremos juntos iniciar neste domingo essa entrada nessa grande semana, Semana Santa, para nos unirmos a Nosso Senhor nesses santos mistérios que a liturgia nos apresenta, que perpassam também através das leituras. Meditemos juntos a primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4 a 7. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Nessa primeira leitura, nós estamos diante dessa figura do servo, que aparece no profeta Isaías, e desde os primeiros séculos os cristãos identificaram a figura do servo, da profecia, com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o profeta Isaías nos coloca diante desse cântico do servo sofredor, que vai se assemelhar, que vai nos indicar justamente esse mistério, quase como que descrevendo no detalhe aquilo que contemplamos na Sexta-feira Santa. O servo é aquele que sofre em silêncio, mas permanece fiel, anunciando a justiça e a verdade que vem de Deus. Ao longo dessa semana, nós vamos contemplar especialmente na segunda, na terça, na quarta e na Sexta-feira Santa, os textos da liturgia que nos apontam a figura desse servo do profeta Isaías. Mesmo diante das dificuldades, Deus não abandona os seus servos. E assim, contemplando o Cristo que se dá totalmente como servo sofredor e que é amparado e sustentado pelo Pai, assim cada um de nós também, como servos que somos sustentados e amparados por Deus. Não estamos sozinhos. Meditemos agora o Salmo 21 ou 22. Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendente de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Nós estamos aqui diante de um salmo que expressa angústia e súplica. E essas palavras são retomadas por Jesus na cruz. O refrão do salmo que se repete entre as estrofes é justamente esse: meu Deus, por que me abandonastes? Assim, mesmo diante da dor, o nome de Deus continua a ser proclamado. Para muitos, Jesus na cruz está quase como que acusando a Deus. Por que me abandonastes? Quando na verdade sabemos que desse salmo ele está retirando na verdade uma oração, uma invocação, uma súplica. E contemplando essa atitude de Jesus que na cruz continua rezando e proclamando o nome de Deus, nós devemos também nós
tantas angústias, tantos desafios, tantas dificuldades, ao invés de acusar a Deus, devemos tomar essa atitude profundamente filial, de súplica, de pedido e de confiança. Porque Deus não abandona, mas Ele nos sustenta, nos ampara. A segunda leitura da carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta segunda leitura, retirada da carta aos Filipenses, nos apresenta de forma sublime o exemplo do próprio Cristo. Ele prescindiu do orgulho e da arrogância para escolher a obediência ao Pai e o serviço aos homens até a entrega total da sua vida. O mistério que nós estamos celebrando nesse domingo, iluminado por cada uma dessas leituras, mas de forma particular por essa segunda leitura da carta aos Filipenses, nos ajuda a já contemplar esse mistério da paixão e morte do Senhor. E nós vamos celebrar de modo mais pausado, mais contemplativo ao longo desta Semana Santa, porque aquilo que nós contemplamos ao longo do Tríduo Pascal está aqui, na carta aos Filipenses, de forma resumida, sintetizada, de forma condensada. O Filho, sendo Deus, tomou a forma de servo, desceu à condição dos homens e se fez obediente ao Pai por nós até a morte da cruz. E o Pai o exaltou e deu-lhe o nome acima de todo nome para a nossa salvação. Eis o mistério, eis a salvação que nos foi dada. Um Deus que desce, que vem ao encontro do ser humano, que faz o caminho da obediência, da oferta total de si mesmo até a morte da cruz. E assim o Filho vai ser exaltado pelo Pai. Eis aqui, num pequeno trecho da Escritura, o condensamento daquilo que vamos celebrar e contemplar ao longo do Tríduo Pascal. O Evangelho de hoje, desse Domingo de Ramos, é a narração da paixão, que tem uma forma longa e depois também tem uma forma mais abreviada, mais breve. E dentro dessa forma mais breve, nós vamos ler e meditarmos juntos Mateus capítulo 27, a partir do versículo 33. A forma breve começa no versículo 11 até o 54. Vamos meditar juntos a partir do versículo 33. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz, e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus.
Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo, disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocando-a na ponta de uma vara, e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na Cidade Santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo Filho de Deus. Ouvimos, nesse trecho do Evangelho, a narrativa da paixão de Nosso Senhor. Essa narrativa, na forma mais longa, desde o início até o final, apresenta os acontecimentos desde a prisão de Jesus até a sua morte. E durante a proclamação dessa narração da paixão, nas diversas paróquias, de diversos modos, nas comunidades, há essa possibilidade da participação dos fiéis, da comunidade, como além do narrador, os leitores, os personagens envolvidos nesse evangelho. E assim, juntos, proclamamos esses eventos, e nos eventos, nesses acontecimentos, estão o sacrifício de Cristo, em palavras e em gestos. O evangelho nos convida hoje a contemplar a paixão e a morte de Jesus, já no Domingo de Ramos, porque é o momento supremo de uma vida oferecida, ofertada em dom e em serviço, a fim de libertar os homens da escravidão. Jesus se sacrifica, se entrega para nos libertar. Ele se dá e se oferece para que nós tenhamos uma vida nova, para que nós pudéssemos receber a vida nova, uma vida liberta do pecado e reconciliada com Deus. Ele abraça a morte. Para nos dar a vida, ele se oferta, ele assume a morte. Na cruz está revelado, manifestado a cada um de nós e ao mundo inteiro, em todos os séculos, o amor de Deus. Esse amor que não guarda nada para si, mas que se faz dom total. Então, a liturgia nos coloca já no Domingo de Ramos, diante dessa narração da paixão, nos abrindo a Semana Santa, para que nós não nos dispersemos, mas que olhemos atentamente o ponto central, o núcleo dos santos mistérios que vamos celebrar. Cristo se dá, se oferece a cada um de nós. Esse sacrifício não é teoria, não é brincadeira. Ele pede de nós uma resposta. Portanto, queridos irmãos e irmãs, iniciemos hoje com Jesus o caminho rumo ao Calvário e à ressurreição. Intensifiquemos a nossa oração, participemos das celebrações e vivamos profundamente o tríduo pascal. Caminhemos com Cristo na cruz para com Ele ressuscitarmos para uma vida nova no domingo de Páscoa. Deus abençoe e conduza essa santa semana e que cada um possa oferecer a sua resposta e a sua participação. Há um convite de Deus através da igreja e da liturgia, mas cada um de nós deve responder pessoalmente com profundidade e intensidade. Caminhar com Cristo na cruz para com Ele ressuscitar para uma vida nova no domingo de Páscoa. Deus vos abençoe.